7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying. A jovem foi vítima de bullying na escola. Se sentia estranha e rejeitada. Para o Gabriel, lembrar do passado dói. É como mexer em uma ferida que nunca cicatrizou. É um comportamento comum e perverso que leva algumas vítimas a uma solidão profunda. Olá, meu nome é Andressa e junto com a minha amiga Celine, ambas estudantes de letras, desenvolvemos um trabalho para falar sobre o reflexo do bullying na sociedade. Não, os traumas do bullying não se limitam somente à infância e adolescência. Muitos deles são carregados para a vida adulta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos apresentar alguns relatos verídicos, mantendo as vítimas em anonimato, para demonstrar a você a gravidade do bullying e o reflexo que ele causa na vida adulta. Após os anos 2000, o bullying parou de ser apenas uma lenda urbana americana, tornando-se relevante no Brasil. Apesar de que não tão relevante assim. Alguns dos alunos que sofriam bullying nos anos 80, 90 e 2000 relatam que, infelizmente, eram descredibilizados quando relatavam seus problemas a diretores e aos pais. Tudo era considerado uma brincadeira de crianças e adolescentes, não era levado a sério. Após alguns atentados acontecerem no Brasil, nos quais os agressores relatavam que sofriam bullying, as pessoas começaram a levar isso mais a sério. Os impactos na vida adulta são inúmeros. Por isso que nós resolvemos trazer casos verídicos para vocês. Como foi dito anteriormente, vamos manter as vítimas em anonimato, em respeito à dor que elas sofreram. Vamos começar com alguns relatos aqui de alunos da UNOeste, a Universidade do Oeste Paulista, na qual eu e a Celine estamos estudando letras. Nós vamos falar de casos delicados envolvendo agressões verbais, físicas e ameaças. Se você é sensível a esse tema e tem ele como gatilho, por favor, pare agora de assistir esse vídeo. Relato 1. Mulher jovem, estudante da UNOeste. Quando eu era criança, mais ou menos com 8 anos, era ignorada pelos coleguinhas da turma e acabava tendo que fazer as atividades sozinha. Isso me deixava triste a tal ponto de ter diversas crises de choro. Infelizmente, nunca contei para ninguém na época, então acabei sofrendo em silêncio. Hoje, me arrependo de não ter buscado ajuda antes. Por causa do bullying do passado, tenho uma ansiedade social absurda, além de baixa autoestima. Acredito que se tivesse passado com um profissional antes, não teria tantos problemas atualmente. Muito triste e, infelizmente, muito comum entre os relatos de bullying. Relato 2. Homem jovem, estudante da UNOeste. Quando estava na 5ª série, hoje conhecida como 6º ano, estava descobrindo minha sexualidade, passando a entender que eu era um menino que gostava de outros meninos. Era bastante popular até então com as meninas, mas sempre as rejeitava. Enfim, passei a gostar do meu melhor amigo, que era heterossexual. Ele me passava muita segurança, e por sermos melhores amigos, acabei falando que sentia atração por meninos e me declarando para ele. Ele me ofendeu com palavrões horríveis e contou para toda a escola. Passei a receber empurrões e xingamentos nos corredores da escola e a ser isolado por todos. Devido a esses episódios, mantive minha sexualidade em segredo até meus 20 anos, quando decidi me assumir como um homem gay. Apesar das aberturas que aparentamos ter hoje em dia, ainda me sinto apreensivo em apresentar trabalhos ou conversas com colegas de sala e da profissão. Os maus tratos escolares que sofri ainda doem hoje, tanto que disserto sobre eles na terapia. Próximo relato. Mulher, 42 anos, estudante da UNOeste. Tudo começou ainda quando era criança. Por ser muito magra e vista como feia pelo meio em que estava inserida, era o centro das atenções, mas no pior sentido possível, com chacotas, piadas e palavrões. Era minha rotina ser tratada dessa forma, e cresci assim, vendo todos se desfazendo de mim. Fui crescendo e aprendendo a conviver com essa diferença na escola, onde todos podiam e faziam. Mas com tudo isso não poderia estar entre eles, pois ninguém queria estar ao lado de uma magrela e feia como eles me conheciam. Mas quando cheguei na 5ª série, isso mexeu demais comigo. Haviam 3 meninas que queriam chamar a atenção da turma, mais do que de costume, com as piadas realizadas comigo. As mesmas já não faziam mais graça, pois haviam se tornado costume. A partir daí começaram ameaças pesadas, como os dizeres nos quais as meninas afirmavam que iriam me pegar, agredir na saída da escola todos os dias. Passei a me refugiar correndo e me misturando entre os demais.
Isso continuou até que meu psicológico chegou ao meu limite, afetando minhas atenções nas aulas e a vontade de continuar a ir à escola. Meus pais, como grande parte dos pais da época, não se atentavam às mudanças e transtornos psicológicos que os filhos sofriam no ambiente escolar. Sendo assim, não havia abertura para diálogo em minha casa. Enfim, minhas notas se tornaram péssimas e reprovei na escola. As sequelas que ficaram afetam minha proximidade com as pessoas. Não sou comunicativa a ponto de conversar com estranhos, a menos que venham até mim. Aprendi a me defender da pior forma, me isolando, e agora, com 32 anos, penso e vejo as coisas de forma diferente, passando a entender tudo o que sofri. Quarto e último relato. Mulher, 32 anos, estudante da UNOeste. Sofri diversos episódios de bullying ao longo da vida, se estendendo até mesmo ao ambiente de trabalho. Eu era uma criança atípica na escola onde estudava, no ensino fundamental 1. Meus pais haviam se separado há pouco tempo. Era gordinha e, devido à carência emocional, ainda com 8 anos, chupava chupeta escondidas nos banheiros. Nos dias comemorativos, como o Dia dos Pais e Dia da Família, era motivo de chacota entre os colegas de sala, que riam e falavam que eu não tinha família. Já com 10 anos, na sexta série, era conhecida como CDF, termo muito utilizado nos anos 90 e 2000 para caracterizar alunos extremamente estudiosos. Devido a esse título, passei a receber ameaças de meninas que tinham notas baixas e queriam me obrigar a fazer os trabalhos escolares para elas. Eu me recusei e acabei sofrendo grave violência no retorno para casa, onde fui alvo de chutes, socos e humilhações as mais diversas. Não tive coragem de contar para minha mãe o que havia passado, pois ela afirmava que eu era muito dramática. Meu Deus. Os anos se passaram e já no ensino médio fui alvo de piadas sobre minha aparência novamente. Participava de uma turma na qual eu era apenas um motivo para piadas, para que as outras meninas crescessem em cima da minha humilhação. Após a saída da escola, eu acreditava que finalmente estava livre de tudo o que havia passado, mas eu estava muito enganada. Trabalhei como atendente em uma escola de cursos de idiomas, no qual meu ex-patrão zombava da minha aparência e me humilhava, pelas minhas condições financeiras. Era uma tortura psicológica imensurável, pois na época eu necessitava muito daquele trabalho. Esses são apenas algumas das tantas situações que passei. Tudo isso me acarretou inseguranças imensuráveis, desequilíbrio emocional e crises de pânico. Hoje, estou medicada e faço acompanhamento psicológico, mas ainda assim sofro com autoestima baixíssima e medo do fracasso. Como nós podemos ver, através desses relatos, o bullying é um caso muito sério, é algo muito grave, que reflete na vida adulta, Muitas dessas vítimas não conseguiram se recuperar ainda, Elas fazem terapia, elas trabalham isso e ainda não conseguiram se recuperar, tamanha gravidade da situação. Não adianta as instituições brasileiras educacionais se limitarem somente a palestras com os alunos. O ambiente escolar tem que envolver, sim, os pais. Campanhas de conscientização devem envolver os pais, tá? Os pais são a base dessas crianças, A gente tem que entender que na escola nós alfabetizamos, mas quem educa são os pais. Ainda, é necessário criar um ambiente positivo, nos quais os alunos se sintam à vontade de partilhar com a direção, com os professores, sobre o que tem acontecido com eles no dia a dia escolar. Não adianta criar um ambiente de pressão, não vai resolver. É necessário também que o bullying seja estritamente proibido, que haja regras claras nas quais conscientize os alunos de que atitudes agressivas não serão toleradas no ambiente escolar. E, claro, repetindo mais uma vez, o envolvimento dos pais. Se estiver acontecendo um caso de bullying na escola, quem eu devo chamar? Somente os alunos? Não, devo chamar os pais também. Dessa forma, nós podemos conseguir resultados positivos no ambiente escolar. Através de conscientização, envolvimento dos pais e regras claras, o ambiente escolar se torna mais seguro para os alunos. Nós não podemos deixar isso continuar. A vida dos nossos futuros adultos depende disso.